Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, chegando aqui no canal nessa véspera de Natal, dia 24, não sei se tu tá me assistindo ainda no dia 24, mas se tu já estiver vendo depois da meia-noite esse conteúdo, um Feliz Natal pra ti, pra tua família. Vou estar aqui hoje à noite, né, dia 24, com as principais informações do dia do Inter, nada muda em relação a isso, vai ter mais conteúdo hoje ainda aqui no canal, mas pra quem tá vendo esse vídeo já no dia 25, para quem tá vendo também na véspera de Natal, né? Eu sou uma das pessoas que tem a opinião de que a véspera de Natal às vezes é até mais Natal do que o dia 25. Mas tô chegando aqui para trazer um pouco de informação e opinião, tá? E um pouco de reflexão sobre esse momento que o Inter vive. Também, a gente tá falando às vésperas do Natal, mas muito próximo de um início já de temporada de 2026, e eu acho que tem algumas coisas pra gente pontuar aqui sobre os movimentos do Inter, as críticas que estão sendo feitas, e eu acho que existem críticas que são válidas, outras que eu discordo. Eu quero trazer um pouco da reflexão sobre isso aqui no canal, tá? Antes eu quero pedir pra tu já deixar o teu like no vídeo, te inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Teremos muitas novidades por aqui em 2026, então não perde tempo, já te inscreve se tu não é inscrito, deixa o teu like e ativa o sininho. E esse conteúdo sempre com o apoio da KTO, minha parceira master aqui do canal Lucas Dias Repórter, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil para tu brincar, para se divertir. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos, tá? Gente, vamos lá. O Inter quase caiu em 2025. O Inter precisa de uma reformulação grande no seu elenco e dentro do clube para 2026. O que eu tô vendo muito pouco, essa é a verdade. Eu acho que tem dois pontos aqui que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, baseados em algumas informações que a gente tem. O primeiro deles é: o Inter está sendo lento. O Inter está sendo lento, e eu não sei se ele está sendo lento só pela lentidão em si e a demora nas movimentações, mas pelos poucos movimentos que a gente viu dentro do clube, eu tenho minhas dúvidas se o Inter entendeu o que aconteceu em 2025. E eu não falo sobre departamento de futebol, porque o departamento de futebol ele foi todo trocado, né? Só ficou o presidente Barcelos, o Abel saiu de um cargo de treinador que foi em 2 jogos para salvar o Inter de uma Série B, virou um diretor esportivo, um diretor de futebol. O Inter está demorando para anunciar o Fabinho Soldado, o Inter tem que fazer isso o quanto antes, e também vou falar mais sobre informações disso no vídeo da noite aqui no canal, mas até o momento o Fabinho Soldado não foi anunciado como executivo de futebol do Inter, ainda não se tem garantia de que vai ser ele é o ficha 1 da direção, mas o Inter está demorando. O Inter está demorando nesse nome do executivo porque o Inter precisa do executivo para fazer os movimentos de saída e de chegadas. Não que não possa ser feito sem ele, mas com ele tem um papel fundamental, o executivo, nesse cenário. Porque eu não vou acreditar que o Abel vai fazer a grande reformulação do elenco do Inter, porque não é o papel do Abel fazer a reformulação. O papel do Abel é ajudar nessa reformulação, assim como o papel do presidente, por mais que eu acho que o presidente ele deveria ser menos centralizador, como o presidente Alessandro Barcelos é. Eu não gosto dessa figura do presidente que está tão presente dentro do futebol. Tem que estar presente no futebol? Óbvio que sim, mas eu acho que o presidente está muito presente no futebol, na sua gestão inteira, e eu acho que isso também diz muito sobre a incompetência das figuras que ele contratou, dos executivos, dos diretores, coordenadores que ele contratou ao longo dos últimos anos, que fizeram com que ele tivesse que estar mais presente dentro do futebol. Mas o meu ponto de crítica é esse, tá? A lentidão e a preocupação que eu tenho com o Inter talvez não ter entendido alguns problemas. Vou dar um exemplo aqui, a compra do Carboneiro, que, por favor, gente, isso eu quero deixar claro. A gente pode discordar. Eu sei que tem gente que é a favor da compra do Carboneiro e eu não vejo problema em ser a favor da compra do Carboneiro. Eu só acho que 4 milhões de dólares é muito para um jogador que foi importante em alguns momentos da temporada, mas não é o teu nem principal jogador. Esse é o meu ponto sobre o Carboneiro. E um jogador que também te gerou problemas de vestiário ao longo do ano. Assim como, por exemplo, o Bernabei, que o Abel já deixou muito claro na sua coletiva que o Bernabei vai permanecer e ele acredita que o Bernabei pode jogar de novo o que ele jogou em 2024. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso e principalmente sobre questões de relacionamento do Bernabei dentro do elenco, porque a gente sabe que ele gerou muitos problemas dentro do vestiário. E aí a minha preocupação sobre o Inter ter entendido o que aconteceu em 25 e o fato do Inter ter ficado a 1 ponto do Z4 e até o segundo tempo estava caindo para a segunda divisão, o meu ponto é esse. As movimentações que o Inter tem feito não me parecem mostrar
que o Inter entendeu o porquê quase caiu. Eu não estou dizendo que todas as movimentações estão erradas. Algumas movimentações eram óbvias. A saída do departamento de futebol, novos nomes chegarem, por mais que com lentidão, o que daí fica esse meu ponto de crítica. Mas eu tenho preocupação porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o São Paulo. O São Paulo fez uma temporada terrível. Não foi tão terrível quanto a do Inter, porque o São Paulo não chegou até a última rodada brigando para não cair. E, cara, o São Paulo fez uma limpa dentro do clube. Uma limpa. Tudo aquilo que estava dando errado em várias áreas do clube foram mudadas. E a gente não tá vendo isso no Inter. Esse é o meu ponto de preocupação. Se o Inter realmente entendeu o que aconteceu nessa última temporada. Aí eu quero chegar pro outro lado dessa reflexão, que para mim é o mais importante, que não é uma passação de pano para a direção, e sim a realidade escancarada na nossa cara, gente. E, por favor, eu sempre digo, eu respeito se tu não concorda, tá tudo certo, a gente pode viver num mundo em que tu não concorda com a minha opinião, eu não concordo com a tua, eu não concordo com fulano, com ciclano. Mas o meu ponto é, gente, eu não consigo ficar incomodado com os movimentos de mercado, de chegada de jogadores, principalmente no Inter. Muita gente está reclamando, olha os nomes que estão sendo falados e que o Inter está negociando. Mandaca do Juventude, Pedro Raul do Ceará, Bruno Rodrigues, que estava parado lá no Palmeiras, voltou a jogar agora depois de uma lesão grave, o Enzo, filho do Fernandão, o Léo Duarte, que estava na Turquia. A gente precisa entender uma coisa. O Inter está numa situação financeira delicadíssima. Delicadíssima. A situação financeira do Inter é muito delicada. E aí, quando tu tem uma situação financeira delicada, o ponto não é só como tu vai contratar, mas quem tu vai contratar. Porque sem dinheiro, tu não tem tantas opções de uma qualidade absurda como são os movimentos do Flamengo, do Palmeiras ou de outros clubes com mais dinheiro do que o Inter no mercado brasileiro. Então, eu consigo entender, e para mim fica claro, para mim a coletiva do Pesolano deixou clara quando ele fala de que temos que buscar jogadores que queiram estar aqui, que estejam com gana, com fome. O presidente mesmo falou, não vamos prometer títulos ou brigar por títulos, é um ano de transição para uma próxima gestão, teremos eleições no Inter no final agora do próximo ano de 2026, mas me parece claro, o Inter vai montar um time operário. Um time de jogadores que, claro, o Inter vai buscar ter qualidades, e o Inter vai ter qualidades, vai ter um Alan Patrick, muito possivelmente ainda no meio de campo, a não ser que surja daqui a pouco uma informação de mercado, de uma possibilidade de saída, o que eu não acredito, tá renovado já o contrato do Alan Patrick, falta anunciar, mas o Inter vai ter jogadores de qualidade, o Inter não vai deixar de ter jogadores de qualidade. Só que o ponto é, o time todo não vai ser um time montado para brigar por títulos, e não precisa. Não precisa, vamos lá. Olha a final da Copa do Brasil, acho que a final da Copa do Brasil nos deu um baita exemplo, uma baita lição. O Vasco e o Corinthians não são top 5 melhores times do Brasil. Talvez o Corinthians possa estar brigando próximo porque tem um ataque que tem Memphis e Yuri Alberto e tem jogadores de qualidade no meio de campo também, mas não é um time que viveu vários problemas, teve impeachment de presidente durante o ano, desvio de verba de patrocinador, desvio de material esportivo do clube dentro da gestão. Teve de tudo no Corinthians. Se a gente acha que a política do Inter é nojenta e atrapalha o clube, a do Corinthians é muito maior, é a pior do Brasil. E mesmo assim o Corinthians chegou numa final de Copa do Brasil, foi campeão, e a premiação da Copa do Brasil é mais de 90 milhões de reais. Então assim, gente, tu ter dinheiro, tu ter uma boa gestão organizada, sem problemas, com dinheiro, contratando bem, vai te garantir títulos? Não, primeiro que não vai. Mas vai te deixar mais próximo disso, então é muito importante que tu tenha. Se tu não tem, que é o caso do Inter, uma gestão competente, tu não tem dinheiro, tu não tem organização, teu clube vive uma situação política de uma instabilidade enorme que existe no Inter, dá pra tu ganhar? Dá. É mais difícil? É. Mas aí tu tem que tentar, dentro da competência de algumas pessoas, realizar esse trabalho. Então esse é o meu ponto. A janela do Inter não me incomoda o fato de que os nomes que o Inter está tentando não são nomes badalados, ou que o Inter não tenha anunciado muitos reforços até o momento nenhum. Não, porque a situação do Inter, infelizmente, é essa. E a gente precisa encarar a realidade do Inter. Se o Inter contratar um Mandaca, dentro da realidade do Inter, é o que o Inter pode fazer.
O Inter não tem condições de contratar o Saul como contratou o Flamengo, o Eric Pulgar como contratou lá atrás o Flamengo, o Aníbal Moreno, que é um jogador que eu gosto muito, que agora o Palmeiras vendeu pro River Plate. O Inter, infelizmente, não tem condição desse tipo de negócio. O Inter tem que tentar ser criativo, dentro das suas condições, com jogadores, como eu disse, operário, que venham brigando por um prato de comida. Deu de jogador acomodado, o Inter tentou e fez contratações criativas que não deram certo, porque alguns jogadores que foram contratados dentro dessa criatividade ou não eram bons o suficientes ou eram acomodados. O Inter tem que tentar achar jogadores que não estejam acomodados e que ajudem a montar um time de operários. Porque, gente, infelizmente, essa é a realidade do Inter. A realidade do Inter não é a realidade do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. E vou te dizer, a realidade do Inter, ela não é nem de clubes que não são maiores do que o Inter, mas que têm mais capacidade e mais organização que o Inter. Vamos lá, o Inter não consegue hoje disputar uma contratação com o Red Bull Bragantino, se não for pelo peso da sua camisa, de apresentar, ó, tu tá vindo pro Inter. Fora isso, financeiramente, o Inter não tem condições de disputar com o Botafogo, com o Bragantino, com o Fluminense da vida, que eu acho até que não é a melhor organização do mundo, mas não tem capacidade de disputar uma contratação com o Fluminense, porque hoje o Fluminense tem mais dinheiro do que o Inter. Então, assim, o Inter segue gigante, o Inter segue enorme, mas os movimentos que o Inter vai fazer vão parecer que o Inter está se apequenando. E não é sobre se apequenar, é sobre ser a realidade do Inter, e que eu acho que a gente tem que encarar essa realidade de forma, tentar pelo menos encarar ela de forma saudável. A situação financeira do Inter é delicadíssima, o Inter não vai fazer, isso é informação, não vai fazer grandes movimentações na temporada, não vai trazer grandes nomes, nomes caríssimos. Vamos lá, o que o Inter pode fazer de mais caro é comprar o Carboneiro, que é 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares para o futebol brasileiro hoje não é nada. Hoje tu vê a rodo Palmeiras e Botafogo e Flamengo e Atlético Mineiro contratando jogador de 8, 9, 10 milhões de dólares, de euros, enfim. Então, a gente precisa entender em que lugar o Inter está hoje. E isso faz parte. Infelizmente faz parte porque pessoas incompetentes prejudicaram ao longo dos últimos anos, em outras gestões também, não só na gestão do presidente Barcelos, prejudicaram o clube. E hoje o Inter está, infelizmente, colhendo os frutos disso. Infelizmente. E, infelizmente, essa é a realidade do Inter que a gente precisa encarar. Dá para tu fazer e ser competitivo, mesmo com todos esses problemas? Repito, dá. Dá para tu ser competitivo. Mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem organização, porque a gente viu isso em Corinthians e Vasco, finalistas da Copa do Brasil. Eles provam que dá para tu ser competitivo. É mais difícil? É, mas dá. Dá para ser competitivo. E aí tem que torcer para o Inter ter, primeiro, entendido o que aconteceu em 2025, limpar quem atrapalhou o clube em 2025 em todas as áreas, no elenco, fisiologia, departamento médico, administração, tô dando todos os exemplos, tá? Botando tudo no saco. E tu tem que trazer novas pessoas, tem que oxigenar o clube politicamente. Infelizmente, eu não vejo um cenário em que melhore a vida política do Inter hoje. Quem tá lá atrapalhando, infelizmente, acho que vai seguir dessa forma, mas tu tem que tentar, pelo menos, diminuir isso ou minimizar isso para conseguir ter um ano saudável e um ano, de certa forma, pelo menos competitivo em 2026, tá? Essa é a reflexão de Natal que eu quis trazer aqui para vocês. Sintam-se à vontade para discordar, desde que seja com respeito aqui no chat, nos comentários desse vídeo. E lembrando que eu volto à noite com informações do dia do Inter, de mercado, de chegadas, de saídas. Tem muita coisa pra gente falar também aqui no canal, tá, gente? Repito, se tu tá vendo depois já da meia-noite, Feliz Natal pra ti e pra tua família, mas voltamos ainda hoje aqui no canal, tá? Beijão pra vocês, um abraço e aproveitem com a família, tá? Até de noite.